meus doutores e minhas doutoras, estamos aqui com mais um episódio da nossa saga. Desta vez com a lenda, o professor Cagliari. Antes disso, ao meu lado temos aqui meu amigo. E aí, Gui? Boa noite também, tudo certo? Hoje um convite, um professor maravilhoso da universidade. Fundou essa faculdade, na verdade. Não vamos exagerar. Não vai dar nem pra ler um pouquinho, ó. É muito extenso, tem muita coisa. Naquelas fotos lá de início da Unis, tem umas fotos dele que tem umas fotos lá que tem, é certeza. O grandíssimo professor José Francisco Cagliari, muito bem-vindo, professor. Obrigado. Uma honra nossa ter o senhor conosco aqui no nosso episódio. Sou eu que agradeço o convite, eu já uma honra com vocês, conversando com vocês. É uma história já da Unido que veio no próximo, já era 25 anos. Então, 25. Eu tenho 25 anos. Você tem de direito, tem de licença. O senhor já está dando aula para a segunda geração, lembra que o senhor comentou? já tem situação, estou dando para segunda geração. Teve um caso, para ficar mais uma situação recente, que o pai foi meu aluno na primeira turma que eu dei aula aqui na Unido. Deve ter formado. Na primeira turma? Eu entrei em 99, nessa turma formou acho que em 2002, 2001, 2002. Do ano passado. Agora, a última turma que eu terminei na nossa faculdade, desde o começo, eu vi lá o sobrenome, né? Um dia ele veio falar comigo, meu pai conheceu o aluno. Então, segunda geração. Muito louco isso. E professor, como é que o senhor escolheu o direito? De onde veio essa vocação para o direito? Bom, hoje vocês jovens têm outras oportunidades que a gente não tinha 30, 40 anos atrás. A decisão do que você vai fazer da sua vida é uma decisão muito difícil. Aliás, eu acho que é um período muito cruel do ser humano para tomar essa decisão. Porque, na verdade, é quase um casamento. É quase um casamento. Você vai casar com uma profissão, com uma atividade que você deve desenvolver por resto da vida. E é difícil fazer essa escolha. Tem um contato diário, né? É muito difícil fazer essa escolha. Ainda mais na adolescência, né? Aí, por exemplo, na minha época não existia o chamado teste vocacional. Não existia. Ou se existiam, muito raras as escolas que aplicavam e tudo mais. E era um sujeito muito decidido do que eu queria fazer. Então eu prestei vestibular para engenharia. Me inscrevi em engenharia na USP. Engenharia, dança, teatro. Engenharia na USP. Aí, direito em Sorocaba. Administração de empresa na GV. Caramba, tirou para todo lado. Tinha mais um curso que eu não lembro o que era, que eu me inscrevi. E naquela época, a primeira fase da FUVEST era em novembro, outubro, novembro. E a segunda fase era no final de dezembro. Não ficava para o ano seguinte. Era mais rápido do que era hoje. Então eu fiz a primeira fase da FUVEST, passei, fiz o exame da FAT, que era, acho que, no final de novembro, e em dezembro eu fiz o exame da segunda fase. Aí no final de dezembro, comecinho de janeiro, saiu o resultado da USP. E eu passei. Falei, então não vou nem fazer o resto. Nem fui fazer. Se passou na USP, eu não vou fazer. Mas naquela época, não fui fazer nenhuma outra carreira já feita. Tinha mais duas provas para fazer, uma da GV e a outra que era a administração da empresa, e acabei não fazendo. Mas a minha experiência em engenharia durou 15 dias. Entrei na sala de aula, entrei no curso, né, e tinham 15 aulas, 15 horas aulas de cálculo integral diferencial por semana. Por semana. Entendeu? E eu ficava lá olhando. Não entendia, não gostava. Até que um certo dia, o professor de cálculo tinha colocado uma integral na lousa, eu estava copiando, condenado lá. E uma certa altura, um aluno lá, colega de sala, levantou lá no fundo, professor, acho que tem um erro ali naquela terceira linha. O professor deu uma olhada assim. De fato, você tem razão. Apagou a lousa inteira. Nossa. Eu fechei o caderno e fui embora. Não é pra mim. Não é pra mim. Não é minha praia, não é minha praia. Aí fui conversar lá com, na época tínhamos, os calouros tinham lá uma espécie de um coordenador, um orientador, para quem é calouro. Fui falar com o sujeito, né? Minha situação é essa. Estou me frustrando aqui no curso. Aí ele falou, olha, hoje é uma quinta-feira, vai para sua casa, esfria a cabeça. Segunda-feira você vem aqui. Na segunda-feira eu fui direto lá. Nem fui direto falar com o sujeito lá. Não esfriou nada. Entra no gabinete dele. Ele achou, não, vai passar. Ele tava com as provinhas, tá? Primeira fase, soluções as notas tiradas por disciplina na primeira fase e as provas da segunda fase.
E ele já começou a conversa assim, você está no lugar errado. Bom, que ele foi direto ao ponto, né? Você foi muito bem classificado, a sua foi a maior nota de português dessa sala. Seus colegas, a sua nota foi a maior. Pra engenharia, Ela é classificatória. Então você teve uma boa classificação por isso. Mas você teve praticamente a nota um pouco acima da mínima em física, né? Teve um pouco acima da mínima em matemática, só foi bem em química nessa área de ciências. Então, de fato, para ser honesto a você, realmente, aqui não é sua praia. Né? Você pensa, né? Não estamos mandando você embora, mas é algo para você pensar. Tinha 15 dias de curso. Eu não tive dúvida, eu ia embora. E daí Não era entrou direito. Aí no ano seguinte prestei vestibular para a faculdade de Direito. E aí aconteceu exatamente o contrário. Com 15 dias eu falei, é isso que eu quero. Deu para sentir ali. Uma paixão ali. Deu para... Não, é ali. Ela foi, então, eu acho que e todos os adolescentes, porque eu era adolescente, tinha 18 anos, né? Saindo da adolescência. Acho que todos nós passamos, enfrentamos esse tipo de dificuldades. Com certeza. Né? Não é incomum que isso aconteça. Há vários anos aqui na Unidos, tinha um aluno cujo nome eu vou preservar, ele me procurou, já estava acho que no terceiro ou quarto período, estava no segundo ano. Já é um... De direito, né? Já tinha cursado mais de um ano. E ele veio conversar comigo no final de aula. E estava com esse mesmo dilema. Eu não tenho dificuldade para ler e tal, mas eu não estou gostando do curso. Não é, eu estou me sentindo bem. Pensa um pouco, tranca a matrícula, não vai abandonar e deixar de frequentar. Tranca a matrícula e vê o que você vai fazer. Passou alguns meses e ele trancou. Passou alguns meses, ele me procurou, eu estava aqui na Unidos, aí vou fazer jornalismo. Já estou mudando 3 a matrícula para jornalismo. Os anos se passaram, depois fiquei sabendo que ele se formou e estava trabalhando na Folha de São Paulo. Ou seja, o sujeito achou o caminho dele. Então não é incomum que o adolescente, o jovem, tenha essa dificuldade para escolher. Sim. Não é uma escolha fácil. E quantas pessoas não alteram, depois de anos, se dedicando a uma atividade e acabam... Não, eu já conheci gente que se formou, tirou B, advogando, fala, não é direito, não é pra mim, tô fazendo isso porque me formei. A única coisa que eu acho que é importante falar, o curso de Direito é diferenciado. Porque você pode cursar Direito, fazer o curso inteiro, sem nunca pretender ser um operador. Não vou advogar, não vou fazer carreira pública, nada. Mas dá um bom conhecimento de humanas, de ciências humanas, dá uma grande noção de sociedade, de Estado, tá certo? Então isso ajuda muito a outras atividades. Eu já tive aqui na Unidos e fora daqui, já tive médicos, 45, 50 anos de idade. Fazendo direito. Não, eu queria fazer, tô adorando o curso. Vai advogar? Não vai, o cara já tem uma profissão. Sim. Mas tô adorando o curso, muito legal e tal. Já tive engenheiros, né? E já tive um caso de engenheiro que veio e falou, eu quero fazer direito porque eu quero sair fora da minha área. Então não é incomum que aconteça isso. E para mim, mas eu tive a felicidade de acontecer isso. Eu percebi logo no começo, já vi que eu estava me frustrando. E é uma decisão difícil, tem que tomar. Né? Você vai abrir mão de uma FUVEST, você está abrindo mão de uma FUVEST. Com certeza. Não importa a matéria, né? USP é USP. Aí você volta para casa, né? Bota o pé no chão. Mas aí, infelizmente, no ano seguinte, estava resolvida a parada. Mas e dentro da universidade, professor? Você falou, 15 dias você falou, é o direito que eu quero. Mas e no decorrer do curso? Que carreira do direito o senhor chegou a pensar? Sempre quis Ministério Público? Veja bem, a primeira matéria, pela qual eu me apaixonei nos bancos da faculdade foi Direito Penal. Não tem como. Todo mundo gosta, mas eu falei, mas eu quero... Vai manter, mas manteve, né? O meu professor de Direito Penal, Dr. Gilberto Quintanilha Ribeiro, já é falecido, tinha sido Procurador-Geral de Justiça, tinha sido chefe do Ministério Público de São Paulo. E um homem da área do direito penal. Então, era uma excelente aula, o sujeito tinha uma boa eloquência, muito carismático, marcou muito a minha formação. O meu professor de processo penal na faculdade também foi o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Oscar Xavier de Freitas. Então, eu tive 2 procuradores gerais, um professor de direito penal e outro professor de processo penal. Então, essa influência vai puxando. Direito penal, eu vou querer fazer isso, vou querer o quê? Eu vou querer Ministério Público. Né? A minha intenção é só que o que aconteceu. Eu trabalhava, estudava à noite, durante o curso eu me casei, e aí eu tinha que tomar uma decisão, vou largar tudo. Não, eu tinha um
uma empresa, eu trabalhava em iniciativa privada, em empresa, eu continuei na empresa. Na área do direito já? Não, trabalhava com exportação de tecidos. Nossa, nada a ver. Tinha nada a ver com... Né? Mas já estava há alguns anos na empresa. Eu estava em ascensão na empresa, estava tendo condição de Uma melhorar, certa estabilidade. né? Estabilidade e tal, fui ficando, fui me acomodando, digamos assim, na onde eu estava. Mas aquela ideia, aquele sonho de fazer uma carreira pública ficou guardada lá, arquivada lá, digamos, em algum lugar da minha consciência. Eu formei em 85. E graduei em 85. E eu tomei a decisão de começar a prestar concurso em 95 anos depois. Mas aí antes era igual agora, porque agora precisa ter 3 anos de prática. Não, naquele momento não era obrigatório. Não? Então se formou já poderia... Eu formei, dizer que eu não tive prática era o seguinte, eu tinha um colega que trabalhava comigo na fábrica. Em outro setor, mas trabalhava comigo, e nós éramos colegas de classe na faculdade. Então fizemos o estágio junto, a gente ia fazer audiência junto, né? Quando nós formamos, nós começamos a fazer umas causinhas juntas. Pegava alguém lá que tinha um acidente de trânsito, separação, um inventáriozinho, lá na fábrica mesmo, pro bono, não ganhava dinheiro nenhum com isso. Era só pra experiência, Só né? para ir fazendo e aprendendo e tal. Então eu advoguei dessa forma, muito pouco. Não fazia disso o meu modo de vida, né? Continuava trabalhando para a fábrica. Quando eu me decidi que eu queria prestar concurso, que eu queria mesmo ir para a carreira pública, isso foi em 1990, mais ou menos, final de 89, começo de 90, aí é dedicação para estudar e se preparar para a prova. De primeira? Não passei o primeiro, não. Não? Eu prestei, na verdade, quando eu me formei, já que você está perguntando, eu formei em 85, em fevereiro de 86, eu fiz a primeira prova do Ministério Público, preambular. Eu só sabia onde colocar o nome. Nossa, O resto, fala isso que eu... O resto... Eu não sei se isso batia. Não, porque assim, eu tenho certeza que essas provas são... Não é de primeira. Eu estou exagerando, né? Mas assim, Não, eu sei, mas é muito difícil. Eu já tentei pegar pra resolver. E outra coisa, as provas não eram de múltipla escolha. A preambular era uma prova escrita. Dissertativa. Então, já, né? Você tem alguma facilidade com algumas disciplinas e não tem com outras, porque é natural que seja assim. Mas como eu falei, não era a minha vibe na época. Então, eu fui lá para ver como é que era, prestei a prova, mas deixei. Como eu disse, eu estava em ascensão na fábrica, fui ficando lá. Quando eu decidi, eu quero a carreira pública, aí a coisa muda de figura. A decisão é essa. Já era pai de família, tinha 2 filhos. Agora chegou na hora de centrar naquilo que eu queria. Então, me dediquei bastante, 90, praticamente o ano inteiro. Meu concurso começou em março de 90. O concurso que vai ser terminou em abril de 91. Um concurso muito longo, muito longo. Normalmente o concurso é 7, 8 meses. Meu concurso levou mais tempo. O senhor Mas fala é um problema de banca. Desde a primeira prova... Se reunir, desde a primeira até o resultado. É igual é agora? Era um preambular, uma escrita, intermediária, oral. Psicotécnico no meio, né? Hoje também é assim. Mas o que acontecia? As provas eram escritas. A preambular era escrita. Eram provas eram 50 perguntas. Então demorava muito para corrigir. Entendeu? E você tem lá a banca composta lá de, sei lá, 7 ou 8 examinadores, cada um vai corrigir uma disciplina. Então você corrige civil, depois passa para ele vai corrigir processo, outro vai corrigir administrativo. Então você imagina o tempo que eles consumiam para fazer a correção. Era muito longo. E para ajudar na minha banca, teve um problema de saúde de um representante da ordem, se não me engano. Então atrasou. Foi atrasando, a segunda fase atrasou. Né? Então o meu concurso demorou realmente mais de um ano. Normalmente o MP fazia em prazo menor, 8 meses, 7 meses. E aí, professor, nesse tempo que você teve de preparação, que o senhor falou, não, efetivamente vou me dedicar à questão da carreira pública e vou estudar. Como é que o senhor se preparou? O senhor pegava, por exemplo, matérias específicas, por exemplo, do direito penal? Vou pegar fato típico, vou estudar fato típico, resolver questões. Como é que o senhor organizava essa questão? Isso era uma coisa que eu já trazia da faculdade. Né? E vocês sabem, porque eu canso de falar isso em sala de aula para vocês. Não dá para estudar tudo. Ninguém é capaz de gostar de tudo, não é possível isso. Por vocês, não sei se agora estudam à noite, vocês estudam à noite, eu vocês também. Eu estudei sempre à noite. À noite é mais difícil. Você trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Né? Então você tem que saber ser seletivo. O que eu fazia durante a faculdade? Tínhamos 4, 5, 6 matérias por ano. Era anual o curso. Então eu estudava 3,
matérias ao longo do semestre, ao longo do ano. Então, hoje as que tem Hoje, se tiver aula de direito civil, eu vou estudar direito civil. Amanhã, se tiver aula de processo, vou estudar processo. Aí, depois da manhã, eu não vou estudar. Chego em casa, tomo banho, vou dormir, vou descansar e tal. Normal, folga. E quando chegava o próximo período de prova, o que acontecia? Aquelas matérias que eu vinha acompanhando, eu estava bem, Eu tinha mais facilidade. facilidade. Aquelas que eu não acompanhava, eu estudava mais na véspera da prova. Dava aquela Foi um modelo que eu criei para mim, que deu certo. Quando eu decidi fazer o exame, eu tive que me policiar. Por quê? A tendência nossa, quando você está estudando É sozinho, estudar mais do que gosta. é estudar o que você gosta. É. Mas o concurso público cai tudo. Com o mesmo peso, né? Nem sempre como já era, naquela época, hoje tem peso diferente. Naquela época tinha algumas matérias com peso maior. Dá para dizer, acho que sem medo de errar, que continua sendo isso. As 5 grandes, você tem que saber para qualquer concurso. O que são as 5 grandes? Civil, processo civil, penal, processo penal e constitucional. Essa. Qualquer concurso que você vai prestar, Tem que focar nessa. você tem que ter essas 5 que você tem que saber. E aí começa administrativo, MP, lei orgânica, direito administrativo e lei orgânica do MP. Magistratura, lei orgânica da magistratura. Polícia, lei orgânica da polícia. Aí vai entendeu? divergindo pra Sim, caramba. cada carreira. Na minha época caía, por exemplo, MP, que hoje não cai, caía direito do trabalho. Por quê? Porque nas comarcas onde não havia justiça no trabalho, quem fazia a homologação de rescisão de contrato era o promotor. Era uma função delegada. Caraca. Entendeu? Então, assim, caía um pouquinho direito do trabalho. Hoje já não cai mais, porque ele deixou de fazer isso. Compensação entrou, acho que na matriz agora, das provas do MP, já entrou alguns anos atrás eleitoral, e entrou o meu concurso entrou ambiental pela primeira vez. E era a nossa grande preocupação, da minha geração que foi prestar essa prova. Porque você não tinha material. A Constituição de 88, o meu concurso começou em 90. Então, as discussões sobre a tutela do meio ambiente era uma discussão incipiente. Estava tudo começando, então você tinha artigos esparsos publicados ou na Folha, no Estadão, de um ou de outro especialista da área. Conteúdo pra estudar, pra aprofundar mesmo. Você não tinha um material disponível para estudar. Então a preocupação é que caísse pergunta. Mas felizmente tem bom senso. O pessoal que organiza isso tem bom senso. Então, pode até ter tido uma conversa ou outra, numa prova oral, uma conversa, mas da escrita, não. E aquilo que eu posso dizer a vocês, acho que quando você quer uma coisa, tem um objetivo, você tem que fazer a sua parte e acreditar que no momento adequado vai acontecer. Quando eu fiz a prova dos 70, das 50 perguntas eu respondi acho que umas 45, 46. Achei que eu tinha ido muito bem. Não passei no vestibular. Não passei. Então, vou prestar os 70 aí. Próximo concurso. E por aí vai, né? Aí eu fui lá e escrevi 41, menos. Consegui responder 41 questões. E passou. Menos. E aí passei. Certo. Aí vai para a segunda fase. Segunda fase, hoje, no Ministério Público, está mais ou menos circunscrito. Segunda fase é penal, processo penal e difuso. Ponto. Na minha época estava aberta a coisa. Então você não sabia o que podia cair na segunda fase. Tinha uma peça e uma redação. Qual era a preocupação nossa? Meio ambiente, alguma coisa de difuso. Porque fui fazer a prova. Segunda fase. Abre a prova, redação. Do homicídio e da tentativa. 15 subitens, direito penal. Mas já veio a alegria, falou, aqui é minha casa. E a peça era uma manifestação num recurso de ação de alimentos. A peça era assim. Então havia uma discussão alimentante e alimentado, e o Ministério Público funcionando ali em curadoria de alimentado. Né? Então, a manifestação depois da manifestação das partes. Então, tinha a tese de uma parte, a tese da outra e a manifestação. Minha peça foi essa. Certo? Acho que 2 concursos depois do meu, 73, se não me engano, aí passou a ser circunscrito. Só penal e difuso tirou o civil da segunda fase. O civil comum. Porque, na verdade, quando você ingressa na carreira, você vai ser exigido mais como parte. Né? Sim. E isso que eu ia perguntar pro senhor. Eu lembro que teve uma aula que o senhor deu pra gente e o senhor explicou como que funciona o Ministério Público. E eu vejo que muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, hoje, o senhor é procurador do Ministério Público, certo? Tá, então vamos fazer... Tô errado. Vamos reexplicar a coisa, então. Porque tem muita gente que não... Vamos aproveitar eu achei que eu sabia tudo. Aproveitar a sua pergunta e vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro falar um pouquinho da área criminal.
Na área criminal é fácil explicar porque todo mundo compreende. Sim, O acho que é Ministério mais Público é o titular da ação penal. Em palavras simples, é quem vai realizar Sim, a acusação. Certo? É. Então, quem oferece a acusação, quem processa o autor do fato criminoso. A tarefa, então, é ser parte da ação penal. a atribuição. A atribuição tá bem clara, não é brasileira. Essa é a função do Ministério Público universal. Em qualquer lugar do mundo, quem faz a acusação é o promotor, é o Ministério Público. Quando chega aqui no Brasil, na segunda instância, onde eu estou, da Procuradoria, a gente deixa de ser parte. O Ministério Público, na segunda instância criminal, é fiscal da lei. Então, eu posso opinar em favor do réu, contra o Ministério Público, contra o promotor, se for o caso. Fiscalização da aplicação da lei. Muda a figura. Você deixa de ser parte para ser custos legis. Certo? Essa é a função no segundo grau. Como é que funciona no direito difuso? Mais ou menos a mesma coisa. No direito difuso, nós temos hoje uma Procuradoria de Direito Difuso. Quem promove as ações civis públicas, em primeira instância, é o promotor. Em segunda instância, o procurador vai funcionar também como fiscal. Certo? Não é parte. A parte está só em primeira instância. E na esfera civil propriamente dito, o MP é custos legis desde a primeira instância. Então, para você ter uma separação, um caso, uma discussão em torno de direito de família, tem lá as partes, né? Autor e requerido, ou autora e requerida, e o Ministério Público funciona como fiscal da lei. Desde como é. Se tiver um incapaz, ele é o curador desse incapaz, é o sujeito que vai estar lá para defender os interesses do incapaz. Certo? Então, a atividade do Ministério Público na esfera civil, desde o começo, é de fiscalização. Não é como parte. Não é como parte. Eventualmente pode ser promover ação em favor de algum hipossuficiente. Mas é exceção. Pode promover perto ação em da favor de um regra. interdito, né? Esse tipo de coisa. Mas são situações mais raras. Entendi. E essa parte de... eu lembro que o senhor falou que o Ministério Público ele é dividido em instâncias. A divisão da carreira Basicamente, é idêntica à do Poder Judiciário. a carreira de promotor de justiça. Ela é Desde o começo. idêntica, vamos assim, ela é análoga ao do Poder Judiciário. Como é que é a estrutura do poder? Como é que é a estrutura do Poder Judiciário? Você tem dividido em duas instâncias, primeira e segunda instância, então, primeiro grau e segundo grau de jurisdição, certo? E na primeira instância, você tem o que nós chamamos de entrâncias, que são os degraus. Isso, essa aí. Hoje, desde a reforma de 2003, emenda 45, o Brasil inteiro passou a ter, na primeira instância, 3 entrâncias: inicial, intermediária e final. Antes disso... Isso para os dois, judiciário e... Depois, a divisão da justiça, da operação da justiça. Segue o mesmo modelo. O mesmo modelo. Antes disso, eram 4 entrâncias. Era a primeira, segunda, terceira e especial. Então, São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, você tinha a primeira, segunda, Sorocaba era uma comarca ali, terceira entrância, especial era só a capital. E vai dividindo por quanto tamanho? Tamanho da comarca, o número de eleitores, é um dos parâmetros para medida. Porque quanto maior a comarca, mais complexas são as causas, tá certo? Então, numa primeira entrância, antigamente, que a minha primeira entrância foi São Miguel Arcanjo, que era foro distrital, não sei se hoje ainda é foro distrital, ali era clínica geral, fazia civil e criminal. De tudo. Aí, Só aquele tipo de cidade só tem um promotor. um promotor e um juiz. Entendi. Certo? E tem várias cidades do Brasil, assim, no estado de São Paulo, assim, em muitas cidades. Aí quando você pega uma entrância, e aí o que acabou? O que era 4 virou 3. Então, entrâncias terceiras mais importantes, Sorocaba, por exemplo, Campinas, Santos, Guarulhos, o que eram terceiras entrâncias viraram especiais também. Então, hoje você tem entrância inicial, intermediária e final, para primeiro grau, tá certo? E nas 2 carreiras você tem inamovibilidade. Você pode entrar na carreira da magistratura do Ministério Público e não querer sair, você pode terminar em entrância inicial. Não quero ir embora. Fica ali. Certo? Eu tenho um colega de concurso que ficou muitos anos numa entrância inicial próxima de Rio Preto. Ele morava em Rio Preto, com a família, uma cidade grande, com boa estrutura, deu para criar os filhos, mas ele não queria sair da comarca, tranquilo, ele estava lá, ficou lá. Às vezes o volume Não é obrigado, de processo tão grande. não é obrigado a sair, não é obrigado a sair. Então nós temos aí Isso é bom, né? mobilidade. Então fica a critério da pessoa.
Entendeu? A promoção não é obrigatória. Então, aí você estrutura a sua vida, aí programa a sua vida. Sim, sim. Quer dizer, então, mesmo na área pública, em algum momento você pode especializar. Eu, por exemplo, a minha primeira, eu era cumulativo, civil e criminal. Depois eu fui para a intermediária, que era Tatuí. Era cumulativa também. A terceira vara fazia crime civil. Aí já começa a ter algumas especializações. Por exemplo, lá em Tatuí eu cuidava de infância e juventude, mas não fazia júri nem execução. Já começa a dividir. Como marca maior, já tinha mais varas. Na minha época tinha 3 varas. Acho que hoje o Tatuí deve ter ou 5 ou 6 varas. A cidade cresceu e tudo mais. E aí, quando você vem para a instância final, Sorocaba está bem mais segmentado. Aqui você tem civil e criminal. Dentro do civil tem divisão, porque acho que tem aqui já vara especializada em família e sucessão, vara especializada em fazenda pública, não é? O civil comum. A área criminal tem, acho que, as varas criminais comuns, tem vara de júri, vara de execução, então vai segmentando. E aí, se você for... Aqui tem juizado especial, vara especial de juizado especial e vara especial de juizado de violência doméstica. Certo? E se você vai para a capital, é mais segmentado aí. Então você vai especializando, Eu, por exemplo, depois que eu cheguei em Sorocaba em 93, só porque era criminal. Nunca mais fiz o civil. Aí foi. De vez em quando, um colega sair de férias aqui da área civil, vou lá. Mas aí designação para é só pra matar a cidade do civil. É só pra falar pra ter certeza que igual a do penal, entendeu? Pra seguir, E a mesma coisa aí, mas a tendência é que você especialize mesmo na área pública. Que é aquela história que vocês aí que estão me ouvindo e me assistindo, querem fazer escolha, também tem que saber escolher a carreira que quer. Porque vai uma questão de personalidade. É uma coisa que eu fico vendo. Tem muita gente que olha pro concurso e olha pra quanto vai ganhar e não olha pro que vai fazer. Aí isso eu acho um erro. Você tem que escolher bem a profissão, a atividade que você vai fazer. E você está de acordo se aquilo corresponde ao seu perfil. É o seu estilo. Seu estilo de vida, seu modo de ser, a sua personalidade, entendeu? Você vai passar 30 anos, 35 anos fazendo aquela atividade. A atividade do promotor é uma atividade de parte. Ele é parte do processo. A maior parte de nós, que atuamos na área criminal ou difuso, você investiga, você vai atrás, você colhe a prova. Você é parte, efetivamente, do processo. Então, você tem que ter iniciativa. Que não se pode ter se você pretende a carreira de magistratura. Sob pena de você quebrar a imparcialidade. Tem que esperar as coisas virem. Era ruim você trabalhar, infelizmente, aconteceu, trabalhar com um juiz que não é imparcial. Um juiz que é... Certo? Porque tem que ter... Então, a pessoa tem que saber escolher. Eu tenho amigos, vocês não sabem, mas eu acabei não falando, eu fui policial, fui delegado de polícia por 30 dias. 30 dias? Porque quando eu estava prestando o concurso do MP, que era o que eu queria... Passou eu, foi. Aí veio eu comecei a fazer um cursinho, todo mundo ia fazer a prova de delegado. E aí um dos professores, que é meu amigo, não vai fazer, você vai passar. Não é o que você quer. Né? Aí você vai ficar naquela situação complicada. O teimoso aqui foi. Nossa, eu fico imaginando a cara da delegacia. Acabou de chegar, não, foi embora. Não, nem saí da academia. Em 91 eu prestei os 2 concursos, passei a polícia, era muito mais rápida a prova. E em fevereiro de 91 eu tomei posse na polícia. E saí em abril. Só que eu não fiquei, por que eu falei só 30 dias? Você toma posse em fevereiro tem carnaval. Então, depois do carnaval começa a aula na academia, 60 dias de aula, certo? Aí foi um ano que não tinha chuva, tinha dilúvio em São Paulo. Meu Deus. Então eu fiquei, acho que uns 15 dias praticamente sem aula na academia, porque inundou a cidade universitária. Foi 2 semanas ali de prévia de... Então, aí o que aconteceu? Fui ficando ali na academia, aí até que saiu o resultado do MP. Saiu em março o resultado. Eu tomei posse no dia 1º de abril de 91 no MP. Então eu não cheguei a trabalhar como delegado de polícia. Foi só o treinamento? De 15 Foi só o treinamento. Na verdade, eu estava designado para fazer a minha primeira operação policial. Olha só. Ia ser em Interlagos, no dia 3 de abril de 91. E foi aquela corrida que o Ayrton Senna correu com um câmbio quebrado. Só na quinta marcha. Né? Eu estava designado pela Delegacia Geral de Polícia para trabalhar dentro do autódromo. Eu e os meus outros 28 colegas de concurso. Todos nós tínhamos que trabalhar no dia da corrida
e a minha equipe era dentro do autônomo. Mas aí eu tomei posse no MP na sexta. Então eu tive que pedir, eu avisei que eu não iria trabalhar, porque eu tinha sido aprovado em outro concurso. Aí eu tomei posse do MP de manhã, de tarde eu fui lá na Secretaria de Segurança Pública e pedi exoneração. Caraca, E tem que ser assim, para você não ter quebra de contagem de tempo. Eu achava que tinha que ser o contrário. Porque pra você tomar posse, você tem que ser exonerado do... Não, é o mesmo dia, tem que ser a mesma data. Tomei posse de manhã, entendeu? Para não dar quebra de contagem de tempo. Era assim, né? Hoje não sei se as regras são essas. E professor, dentro da toda a carreira do Ministério Público que o senhor tem, como é que foi seguir a carreira acadêmica, fazer o mestrado? Como é que foi isso gente, paralelamente? A minha paixão é sala de aula. Sempre, antes de pensar em dar aula de direito, eu dava aula de inglês. Caramba, hoje estão muitas faces de professor Cagliari aqui. Delegado, engenheiro, não esperava. professor de inglês. Não, porque eu fiz, quando eu era adolescente, eu fiz intercâmbio, que um ano fora. Meu diploma de segundo grau é americano. Olha só. Meu Deus, exclusivo. Com reconhecimento aqui no Ministério da Educação e tudo mais. Sim. Então eu tinha fluência em inglês, comecei a dar aula de inglês. Ganhar um dinheirinho. Adolescente tem que arranjar um jeito de ganhar dinheiro. Né? Assim eu arranjei o casamento, né? Sabe, porque a minha esposa foi minha aluna de... Não. Achei que ia falar, não, ela é americana. Ela é americana, eu tenho Então, eu sempre gostei de sala de aula. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar firme para o concurso, depois que eu passar na carreira, vou pensar em fazer a carreira do Ministério Público, pensar em investir na carreira acadêmica, que pode ser paralela. Sim. Aliás, é a única atividade que um promotor, um juiz pode exercer, que é permitida pela Constituição, que é o magistério. Certo? Você não pode fazer... As vedações que nós temos são muitas. Para qualquer outra atividade, a única coisa que a gente pode exercer é o magistério. Fazer uma carreira acadêmica. Depois que já tivesse... Cada parte da sua vida tem que ter um objetivo. Sim. O objetivo era entrar na carreira pública. Entrei, ótimo. Você está entrando, você é promotor substituto. Vai estabilizar. Um mês está aqui, você está lá, você é substituto. A hora que você estabiliza, aí vamos investir na carreira. E eu vim para Sorocaba em 93. Aí já estava estabilizado, terceira entrância. Fui fazer especialização, Escola Superior do MP. Então, o primeiro curso da Escola Superior do MP de especialização em direito penal, eu sou da primeira turma, que foi em 97, 98. Certo? E aí, depois que eu saí da especialização, engatei o mestrado na PUC. Dar continuidade foi tudo seguido. E aí você começa a desenvolver um trabalho para fazer a carreira acadêmica. E naquela época, para ser docente, o senhor só precisava da especialização. Hoje continua sendo assim. É que as universidades e faculdades passaram a exigir também outras coisas. A Uniso, por exemplo, exige mestrado. Sim. Mas na época, quando eu me candidatei a vaga aqui, éramos, acho que 2 ou 3 candidatos, eu era o único que tinha especialização, os outros não tinham. Certo? Aí eu ingressei. Hoje parece que é a regra da casa aqui que tem mestrado. Sim. A grande maioria das faculdades superiores estão exigindo mestrado. É a universidade inteira. Mas a condição mínima legal para você ministrar aula em curso superior é a especialização. A chamada pós-graduação lato sensu. Certo? Essa é a condição mínima. Certo? Então, nós tivemos aqui vários professores que entraram antes, depois de mim, especialistas, depois de mestrado. A universidade não para fazer o mestrado. Professor, então, para finalizar, se o senhor puder, qual foi o caso mais polêmico, emblemático que o senhor já pegou assim? Olha, eu lembro que o senhor contou um para mim na sala de aula, não sei se é esse que o senhor que vem em mente. É o caso que nós tivemos aqui em Sorocaba, né? De uma senhora que foi vítima de homicídio. O juiz executor era um sujeito que ela cuidava como se fosse filho, ele era médico. Eu lembro, o senhor contou isso. E esse caso teve uma repercussão muito grande, porque ele deu fantástico na época. Foi fantástico. Que quem levantou a lebre toda não foi nem polícia, nem ninguém. Foi o repórter. Usar crédito à pessoa. O repórter da Rede Globo. Porque aconteceu um episódio dentro lá no hospital. E as enfermeiras que estavam lá ficaram preocupadas com o que elas viram, elas levaram a notícia para a polícia. E como uma forma de se protegerem, eu acho, elas entraram em contato com a Central de Jornalismo da Rede Globo e contaram a história. E foi esse
esse jornalista que entrou em contato comigo, ninguém estava sabendo. Aconteceu isso. E aconteceu durante a madrugada, ele entrou em contato comigo às 7 horas da manhã. Acontecendo isso. Aí me contou a história toda. Nossa, foi rápida a comunicação, então. Elas saíram do plantão, foram na polícia, registraram com isso. Então, sei lá, às 9h30, 10 horas da manhã, o sujeito entrou em contato comigo, ó, eu recebi essa informação, está acontecendo isso. Já entrei em contato com a polícia, já tem boletim de ocorrência registrado. Daí caiu pro senhor. A que caiu para mim, na época eu era promotor de justiça, secretário da promotoria de Sorocaba. E o nosso cargo de júri estava vago. Não é que estava vago, a colega titular estava em licença maternidade, então o cargo estava vago. E eu acho que um colega designado, promotor substituto, não disse que há algumas semanas de carreira. E eu reuni os colegas titulares e falei, ó, o caso é deste porte, uma coisa grave. Um moço está aqui há poucos dias, provavelmente não vai estar aqui mês que vem, porque é substituto. Vamos combinar uma coisa, deixa entrar o procedimento, distribui, e aí nós vamos distribuir para o cargo do júri, a gente pega por final. Aí quem foi premiado, os colegas todos concordaram, que acharam que era uma solução. Seria o mais justo, né? O Ministério Público é único e indivisível, nós podemos fazer isso. Não estava criando nenhuma exceção para a regra de promotor natural. De fato, o inquérito entrou, foi distribuído e caiu no final. Caiu para mim. Já o senhor foi para plenário? Não, eu montei todo o processo de acusação, o processo andou, o réu chegou a ser preso preventivamente. Depois, durante o tempo, ele conseguiu habeas corpus. Nós conseguimos reverter isso no STJ, mandou prender de novo, mas ele estava foragido. E nesse meio tempo, a colega titular voltou, o júri, terminou na licença dela, e eu me promovi para a capital. O julgamento vai acontecer vários anos depois. Mas na época parece ser bem normal, né? Na época deu muito trabalho, foi um trabalho muito difícil de ser feito. Tinha reportagem todo dia, sabe, imprensa todo dia, perguntando. E lidar com a mídia dentro do processo penal é algo porque você muito tem uma coisa que complexo. foi dado, deu fantástico, entendeu? Então se imagine, né? E aí, só para dizer como é que terminou a história, ele ficou foragido e só foi pego por conta de outra reportagem do Globo. Programas que linha direta. Nossa, sério. Me contaram anos depois, olha, o caso aconteceu em 94, 95. Ele só foi capturado de novo em 98. Uma linha direta, passou de novo a reportagem, foto dele, a história toda. E alguém viu a reportagem e falou, mas ele está aqui, em tal lugar. Acionou a polícia, fomos lá, era ele mesmo, estava clinicando com nome falso. Tinha mandado prisão em aberto, foi preso. E saiu de volta para o sol. E aí foi feito, foi preso, foi condenado. Caramba. Mas eu imagino toda a preparação, né, de chegar a um processo desse porte e falar, tá comigo, né? A responsabilidade Já peguei. Quando você trabalha na capital, você vai pegando coisas. Você imagina. E quando você trabalha como eu agora no tribunal, você pega coisas do Arco da América. Quando você mais novo, que ia pegar. Então, eu brincava com vocês na sala de aula. Olha, gente, não vamos estudar desastre ferroviário porque não acontece, né? Não estamos na Índia, né? Não temos trem aqui e tal. Pois é, de tanto eu brincar, ano passado eu tive um caso como desastre ferroviário com resultado morte ainda. Olha só. Crime pré-doloso, entendeu? Então, olha, como a vida é engraçada, né? Você fala, aquilo que não vai acontecer no tribunal, você tem a chance de ver o que você pega no estado inteiro. Então, aparecem as coisas mais esquisitas do mundo. Né? Crime que você nunca viu. Você não sabe nem se é crime direito, não é. O único, quer ver dois crimes que eu nunca funcionei e nunca, nem passou por mim, nem passou perto. Nem aborto, nem infanticídio. Nunca tive. Em 33 anos de ministério. Nem agora no tribunal. Já estou há 7 anos no tribunal E não nunca subiu nenhum recurso desse tipo de coisa. São crimes raros. A gente é obrigado a estudar, ministrar para vocês, cair em exame de ordem, cair em prova pública, mas na prática... Não acontece. Majoritariamente é o tráfico de drogas e... no cotidiano nosso é tráfico de droga, roubo, patrimônio, né? Roubo, furto, estelionato, captação em débito, receptação, muita receptação, né? Receptação de carro, de moto, de celular. E tráfico de droga seguramente é o crime que mais ocorre. O primeiro caso que caiu pro senhor, assim, foi um penal? Com substituto? Primeiro caso. Doutor substituto, esse penal de tráfico. E era um plantador.
Foi com a mão tremendo, assim? Não, tremendo. Nossa, Embaixo da mesa, mas trava aqui era um ainda. tráfico de droga e o sujeito era um agricultor, ele plantava. Nossa. Tinha uma plantaçãozinha de maconha. Né? Foi a primeira audiência que eu fiz criminal. Fiz com um colega, mas... Caramba, eu tô me Mas preparando pra esse experiente, momento. já. porque eram os dois substitutos da comarca pequena. Na primeira vez dele também. E a né? primeira, Tava então, dois, ele três meses. já era, ele era promotor substituto naquele concurso que eu não passei, do 70. Ah, sim. Eu era do 61. Então, ele foi junto comigo, lá, primeira audiência, então vamos junto lá. Aí você vai perdendo, aí você vai. Não tem erro. Mas a primeira audiência como promotor foi uma audiência de tráfico de drogas. Nossa, eu tô me preparando pra minha primeira audiência da vida, assim, ó. Que, nossa, todo mundo fala. Coloca a mão embaixo da mesa, igual o senhor falou. Coloca a mão, não pega papel. Meu primeiro júri foi aqui em Tatuí, porque onde eu passei antes como substituto não tinha júri, São Miguel Arcanjo distrital não tinha base de júri. E eu nunca tinha feito júri, nunca. Então a colega que estava lá mais antiga, mais experiente, e eu, você nunca fez, então faz esse caso aqui. E o julgamento ia ser uma terça-feira. Então eu trouxe na sexta para me estudar, fim de semana, processo e tal. Eu cheguei lá na segunda-feira e falei, esse caso é para absolver? Pois é. Não é o seu primeiro júri? Então, caso fácil. Tranquilo. Você vai lá e pede a absolvição. Tá bom, então amanhã você vem e pede a absolvição. Eu dormia. Na terça-feira eu estava lá, cedinho. Na época eu fumava. Então, nervoso. Dois eu tô nervoso, eu tô muito nervoso. É meu primeiro júri. Falou, você não vai pedir a absolvição? Eu falei, vou. Então, não fique preocupado. Se você errar, quem vai ficar preso é ele. Aí, então, assim, a gente vai levando. Nossa, eu imagino. Ô, professor, acho que já deu no horário, né? Já temos que voltar para dar aula. Infelizmente já deu horário, mas teria muito mais histórias, muito mais coisas. Tem muita história. Mas, professora... Precisa de o quê? 6 semestres? Nossa, 3 anos direito penal. Tem que contar a história do cara da verdade. camiseta da regata do Flamengo. Tem várias histórias aí. Mas, professor, muito obrigado pela disposição, pelo tempo. Sou eu que agradeço o convite que vocês fizeram. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que a gente tem, como professor da casa, a gente tem que estimular vocês. Obrigado. Não só perceber que o direito não é só estudar, mas é esse tipo de coisa, conhecer as carreiras, conhecer as atividades. Eu acho muito bacana que vocês estão fazendo. Essa relação social. Vocês estão abrindo informações para um público que às vezes não teria. Comigo, com outros professores, tem vários outros professores de outras atividades, de outras instituições, defensores, advogados, é bom fazer isso. É para mostrar tudo que o direito pode oferecer. Porque, veja, falamos muito pouco, gente, porque hoje tem ramos novíssimos aí, né? Consultoria crescendo muito, né? Direito digital. Soluções não contenciosas, né? O extrajudicial está crescendo. Essa judicial está crescendo muito, sem contar próprios ramos de direito, né? Sim. Eu, quando estava terminando o mestrado na PUC, isso há mais de 20 anos, 2002, há mais de 20 anos. Certo dia tinha lá um mural nosso lá na posse, né? Um edital, um convite de um escritório americano que estava contratando advogados no Brasil. Eles queriam advogados, especialistas, abre aspas, em direito mineral. Eu ouvi falar isso aí. Que história é essa? Direito mineral? Fui conversar. O que é direito mineral? Não existe isso. Não, a verdade é o seguinte, esse escritório é um grande escritório americano, tem subdivisões diversas e escritórios espalhados no mundo inteiro. E eles estão vindo para o Brasil para dar suporte para empresas que estão importando ou procurando explorar a prospecção de minério no Brasil. Eu fiquei sabendo desse ramo esses dias. Então precisa ter um bom conhecimento de direito privado, civil, propriedade, direito público, porque tem muita terra que e o subsolo é coisa pública, certo? E tinha que ter um bom conhecimento da área de química. Química também? Porque... Para saber efetivamente. Porque você vai explorar a exploração de minério. Então você tem que ter uma noção do que está. Vai explorar manganês, você tem que saber do que se trata. Pelo menos o básico, né? E para você saber conversar com o técnico. Isso 20 anos atrás. E assim vai aparecendo coisa nova, certo? Daqui a pouco vai ter direito intergaláctico, interplanetário, não vai? Vai, gente, vai ter. É verdade. Vai fazer uma... Já tem rolê pra Lua, já tem rolê pro espaço. Vai fazer uma excursão pra fora, como é que vai ser? Já tem... Não, já tem um rolê... Aconteceu alguma coisa dentro da aeronave, da nave lá. Que pessoal da Amazon já vende ingresso, já tem umas... Acho que já tem umas 7 ou 8 viagens. Vai, o pessoal fica 5 minutos lá,
Zero gravidade zero e desce. Não é para dar risada. Vocês imaginem, há 100, 150 anos atrás, bom, discutir direito de trânsito. Era impensável. E hoje para nós, pelo banana. É verdade. Acho que a gente já pegou a época de direito internacional. Internacional não, é intergaláctico. Tem gente que já vive no mundo da lua, então fica mais fácil. Meus amigos, precisamos encerrar. Vamos cortar meu ponto. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, professor. Foi uma honra. Eu que agradeço. Obrigado a você. A lenda, professor Cagliari. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente.